Olá, para quem não me conhece, eu sou Priscila Fontes e esse é mais um episódio do Voz em Monólogo, onde eu falo de coisas que estão guardadas aqui, que não foram faladas, coisas que vocês muitas vezes não têm coragem de falar. E também lá atrás, muitas mulheres não tiveram coragem de falar. Então, esse é um papo gostoso, descontraído, como se a gente estivesse aqui na minha sala, tomando um café. Então, hoje eu quero falar para vocês sobre algo que eu vejo que permeia o universo feminino, mais do que o masculino, mas também no masculino, né? Mas muito mais no feminino, que é a culpa. Gente, tem dias que a gente acorda com uma lista de coisas que não foram feitas. E tem outros dias que a gente acorda com uma lista de coisas que precisam ser feitas. E no meio disso, o que liga é a culpa. Culpa de não ter respondido um WhatsApp, culpa por não ter concluído aquela tarefa, culpa por não ter tirado um tempo para mim. Quantas vezes a gente vê na internet, né, as pessoas, eu acordei 5 horas da manhã, fiz a meditação, fui para academia, tomei meu shot, já fiz oração com os filhos, levei para a escola e já coloquei todas as minhas tarefas em dia. Quando eu olho isso, eu falo, gente, como essa pessoa consegue? Como? Porque eu não consigo, né? Eu não consigo ser essa pessoa, né, que faz tudo isso, que tem toda uma forma de viver única, né, com tudo na sua rotina muito certo. E aí, um exemplo simples, e às vezes vem a culpa, nossa, por que tanta gente consegue e eu não consigo? Então a culpa, gente, ela permeia esse nosso universo. A gente tem culpa quando é criança, quando os nossos filhos são pequenos, né? Se a gente está dando atenção suficiente, se a gente está dando amor suficiente, se a gente está corrigindo o suficiente, se a gente está dando limite o suficiente. E muitas vezes a gente se culpa por não saber como agir. Aí os filhos viram adolescentes, crescem, aí tiram notas ruins na escola, aí a gente se sente culpado porque talvez não estivesse ali do lado, ou corrigindo, ou incentivando. E aí chega a hora do vestibular, e aí o filho não sabe se quer isso ou aquilo. Você fala, nossa, eu não estou conseguindo orientar. Então, é tanta culpa que nos carrega. Tem uma frase, né, que ela é muito interessante, que fala: "Nasce a mãe, nasce a culpa". Mas a culpa, ela permeia por muitas coisas, de não conseguir, às vezes, ser um amigo tão presente. Às vezes, de não ter conseguido guardar o tanto de dinheiro que planejou, fazer os planos que gostariam e não colocar em prática. Então, tudo isso é culpa. E a culpa, muitas vezes, ela paralisa. Ela não leva a gente para frente, porque por causa dessa culpa a gente fica remoendo, né? Remoendo o que eu deixei de fazer. A gente, às vezes, no relacionamento, né, de casal, e aí existe uma separação, aí você pensa, onde eu errei? O que eu não fiz que eu poderia ter feito? Por que as coisas chegaram nesse ponto? E aí a gente sempre nesse movimento de culpa. E aí eu fico pensando nesse movimento, né? O que ele traz de bom? A culpa ela não traz nada de bom. Porque se a pessoa está na culpa, ela não está no aprendizado. Então, quando eu fico na culpa, eu não vejo o quanto eu pude aprender com cada situação, com cada história, com o que eu não fiz. E com isso, no que eu posso fazer adiante. E ver as coisas como aprendizado é algo muito legal. Eu vejo isso muito legal, porque assim, muitas vezes a vida traz pra gente muitos desafios. Na vida de todo mundo é assim. Às vezes é desafio físico, às vezes é desafio emocional, às vezes é desafio financeiro, desafios de relacionamento e vários desafios. Todo mundo passa por isso. E aí, quando vem um desafio, a gente pergunta assim: pra quê? Porque muita gente pergunta, né, por quê? Por que eu estou passando por isso? Não vem essa resposta. Eu acho que eu já falei isso num outro monólogo. Então,
é para quê? Para quê? E nesse para quê, ele vira algo de aprendizagem. Então, essa aprendizagem, ela tira a gente dessa culpa. E a culpa, gente, ela vem desde muito pequena. Eu me lembro de uma história que foi muito marcante para mim. Eu sempre tive muita dificuldade física, dificuldade de correr, dificuldade de pular. E eu me lembro assim que quando eu era criança, tinha uma brincadeira que era pular elástico, né? E a minha mãe não permitia jamais que eu brincasse disso. Por quê? Porque pular poderia dar varize, dar vasos nas pernas, porque a minha família, as mulheres da minha família tiveram muitos problemas com veias. Então ela achava que, ela tinha a crença que fazer aquilo poderia ocasionar isso, e que mulheres tinham que ter pernas bonitas. Então ela não permitia. E aí era um movimento, né, de pular, de exercitar. E eu não tinha habilidades, muitas habilidades. E com elástico até que eu consegui um pouco, né? Mas ela não deixava. E aí eu me lembro perfeitamente que essa coisa do correr, do nada disso que era físico eu conseguia. Às vezes, assim, brincadeira de rua, quando eu era criança, eu morava num bairro onde as crianças iam para a rua brincar, e aí eu ia, toda vez que ia brincar de queimada, eu era aquela que caía, que rolava. Então eu já sabia que eu não dava conta. E aí, quando tinha as atividades da escola, que era de educação física, que era competição, isso era para mim uma tortura, porque primeiro que eu era tímida, eu não conseguia falar o que eu pensava. E eu não dava conta. Então, teve uma competição na escola uma vez, eu tinha mais ou menos 10 anos. E aí eu fui ficando para trás, que eu pensei, gente, eu não vou dar conta. E eu fui ficando por último, por último, por último. E eu era ruim mesmo, né, fisicamente, de fazer esses movimentos. E a gente tinha que acertar uma bola na cesta. E eu não consegui, nosso time perdeu. E tinha uma menina na minha turma, nesse grupo, que ela era muito grande. E ela era muito brava. Ela adorava bater nas pessoas, adorava. E ela prometeu que ia me bater e que ia me matar. E aí ela começou a me perseguir. E aí eu tinha medo. Eu falei, não, eu fui lá na escola, falei que a menina estava fazendo aquilo, mas ninguém dava confiança, né? Antigamente as crianças não tinham voz, então ninguém estava nem aí, né? E a minha mãe, meu pai, eles falavam que a gente tinha que resolver os nossos problemas da rua na rua. Porque se chegasse em casa, apanhava, né? Porque tinha que aprender a resolver problema. E como que eu fazia? E essa menina, ela era muito grande. Gente, se eu não conseguia correr, pular, jogar a bola na cesta, eu ia conseguir brigar, bater, né? Jamais. E aí essa menina ficou muito tempo me perseguindo para me bater. Eu tinha que sair da escola mais cedo, ou sair mais tarde, passar por outras ruas para isso não acontecer. Então você já imagina a culpa de não ter conseguido e o medo de apanhar, né? E se leva para casa, apanha em casa. Então, nós somos sobreviventes, tá? Da minha geração é um bando de sobreviventes. Porque os nossos pais, eles também não sabiam como fazer, eles faziam como dava, né? Eles estavam educando da melhor forma possível. Hoje eu vejo isso, né? Mas naquela época não era bem assim. E então, tá vendo como a culpa ela começa lá na infância? Quando a mãe pedia, né? Vai lá no açougue e compra uma carne, aí você traz a carne, e a carne, se você, lá em casa era assim, ó, se você trouxesse a carne que ela não tinha carne, você voltasse sem nada, ela ficava muito brava porque não era a carne, voltou sem nada, você não teve uma atitude. E se fosse uma carne que ela não gostava, piorou. Então, era, né, sempre um medo e uma culpa misturado. E a gente cresceu com isso, né? E cresceu, e graças a Deus hoje tem, né, muitas terapias, né, que podem ajudar a gente a olhar para isso e ver o quanto isso também ajudou, porque realmente, né, hoje eu consigo resolver meus problemas com mais facilidade. Então, gente, assim, eu vejo muita dor nas mulheres por carregar tanta culpa,
né? Culpa desse relacionamento que não deu certo, culpa da carreira que o pai e a mãe sonhou e não deu certo. E às vezes a pessoa está em outra carreira que está maravilhosa, mas ela sente culpa. E aí, a culpa, Bert fala uma coisa que é muito legal, que às vezes a gente associa culpa à consciência, né? Culpa de consciência leve, consciência pesada. E o Bert diz uma coisa que é muito legal. Consciência leve e consciência pesada não tem a ver com certo e errado, tá? Tem muita gente fazendo muita coisa errada de consciência tranquila, dormindo tranquilo. E tem muita gente fazendo o que é certo de consciência muito pesada. Por exemplo, uma coisa que dá uma consciência pesada, que a gente se sente culpado, né? Por que que eu tô ligando a consciência? Porque muitas vezes a consciência pesada traz pra gente essa questão da culpa, mas às vezes a gente tá fazendo o que é certo. Por exemplo, quando a gente se sente culpado por deixar os nossos pais, na casa dos nossos pais, para casar. Isso é um sentimento que muita gente carrega para sair do ninho. Então a gente sai de consciência pesada, com muita culpa, mas fazendo o que é certo. Às vezes a gente se sente culpado por ser muito rígido com os filhos, mas é porque precisa do limite. E aí a gente também está de consciência pesada, fazendo o que é certo. Então, gente, não precisa carregar essa culpa, nem esse tempo todo, tudo, né? Esse peso. Será que eu tô certa? Será que eu tô errada? Nós precisamos olhar para a gente e perceber que nós somos seres em constante evolução e aprendizagem. E se a gente está em constante evolução e aprendizagem, a gente vai errar. E com esse erro, a gente vai aprender que não precisa mais passar por aquele caminho. E aí, ficar se sentindo culpado por isso não leva para o próximo degrau, não leva para o próximo passo, não leva para o próximo estágio. Então, olhar para tudo como aprendizagem é o melhor movimento. É o que traz leveza, é o que faz a gente caminhar. Então, eu espero que esse episódio ele chegue até você para trazer uma leveza, para você parar de se culpar tanto, para você conseguir olhar a vida como esse movimento mesmo de errar, acertar, mas acima de tudo, aprender para no próximo nível a gente fazer diferente. Um beijo e até o próximo.